Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aí num comunicado ao mercado que o administrador do Becri soltou ontem aí pra gente. Ah, Basicamente o pessoal da Banestes foi atrás da CVM para fazer com que o administrador divulgasse os nomes de quem de fato pediu a assembleia. E vamos lá, vamos ver como é que foi esse pedido. Vou deixar minhas redes para vocês, para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Então a gente vê aí o fundo informar os cotistas do mercado geral que recebeu da CVM o ofício número tal, datado 19 de julho, cujo inteiro teor consta no anexo 1. E aí, o anexo 1 desse comunicado. Em atendimento ao referido ofício, apresentamos o anexo 2 a esse comunicado de resposta do administrador. Então, um primeiro ofício foi o que o Becri mandou para a CVM, esse primeiro anexo, e o anexo 2 é a resposta do administrador. Então, vamos lá, vamos ver. Galera, qual que é a pegada aqui? O Becri foi atrás da CVM para poder conseguir descobrir quem que pediu essa assembleia, porque essa informação vai direto para o administrador, não passa pela gestão. Quando você vai pedir uma assembleia de gestão, de troca de gestão, você não manda e-mail tipo o RI da gestão, algo do gênero. Não, você manda direto para o administrador, porque a gente tem uma área gestora e tem um administrador, e quem tem o poder de fazer essa troca está aqui em cima. Então você manda direto para esse player. E aí, quando foi pedida essa assembleia, tinha aquela questão de confidencialidade e tudo mais. E aí o gestor do Becri quer saber, que ele falou, o administrador, pô, eu quero saber. A administrador, não posso falar. E aí ficou nessa briga, eles foram na CVM. Feito isso, a gente vai ver o que aconteceu aí com isso. Então eles colocam, né, eles colocam aqui, traz um breve comunicado falando que comunica que cotiza até 6,69% das cotas do fundo, solicitar a troca de gestora, tudo mais. A administradora informou que analisou o pedido da nova AGE, concluiu que esses cotistas estão aptos a convocar essa AGE. E no item 3, eles fizeram uma consulta à área técnica da CVM, desse processo número tal aqui, e aí tem o seguinte. Fala um pouco de regime do CVM. Ele coloca assim o seguinte, né, como uma premissa da identificação dos cotistas. É uma instrução da CVM, a 47208, tem como premissa a possibilidade de identificação dos cotistas presentes, tendo em vista a necessidade de verificação dos diversos quóruns previstos no ato normativo, bem como situações de potencial conflito de interesse. Esse é o ponto principal para a gente disso tudo. Por quê? Porque o gestor do Becri colocou em live, né, a possibilidade do aluguel de cotas, mostrou até aquele gráfico, aquele site e tudo, falando de um forte aumento do volume de aluguel. E aí tava indicando que, tipo assim, a Suno tá alugando aí cotas para pedir assembleia. E aí a gente vamos seguindo aí. Aí ele coloca: o órgão deliberativo do Fundo de Investimento Imobiliário possui regime jurídico caracterizado pela publicidade dos seus atos e deliberações, o que afasta a incidência do sigilo previsto na Lei Complementar 105 de 2001, sobre as informações relativas à identidade a representação da participação dos cotistas. Em outras palavras, a possibilidade de realização de conclaves secretos quanto à identificação e qualidade dos votos participantes demonstra-se incompatível com a natureza das deliberações que são atribuídas à Assembleia Geral. Pô, legal. Basicamente o seguinte, vocês não podem chamar uma Assembleia sem falar com quem vocês são. Não pode fazer uma Assembleia secreta, isso não existe. Tem que passar os nomes sim. Eu acho super certo. Claro, não precisa passar o nome... nome, CPF, endereço, não, passa pelo menos a gente saber aí, tipo, pelo menos minha visão que a gente tem que saber mais é o seguinte, é nome e o principal para mim é há quanto tempo é cotista. Isso aí é assim, isso aí pega e derruba qualquer argumento, seja de aluguel de cotas, seja que comprou só para fazer isso. Porque imagina, você tem isso tanto que quebra quanto afirma, caso isso seja qualquer um dos dois cenários. Como o administrador não colocou essas informações, só falou, a gente vai ver aqui o que o administrador falou, a gente fica aqui conjecturando. Mas de toda forma, tinha que ter, porque uma coisa é chegar lá e falar, não, esse cotista aqui é cotista do fundo tem 5 anos. Ah, não, esse cotista aqui entrou mês passado. Enfim, acho que seria bem relevante saber quanto tempo que esses caras estão investindo aí no fundo. De toda forma, vamos seguindo.
Com fundamento na manifestação da CVM, entendemos que o sigilo também está afastado sobre as informações daqueles que convocam a Assembleia Geral. Nesse sentido, requeremos que a administradora divulgue a identificação dos cotistas no edital de convocação da AGE, fazendo constar também o percentual de cotas do fundo detido por tais cotistas. Com base na manifestação da CVM, solicitamos informar quais as medidas adotadas pela administradora para buscar identificar e mitigar eventuais conflitos de interesse entre cotistas solicitantes e o fundo. De forma a evidenciar uma atuação diligente, deve ser informado, inclusive, se os cotistas solicitantes são pessoas ligadas ou partes relacionadas à administradora e ou a Suno, tais como sócios, administradores, outros fundos administrados ou geridos pela BRL Trust ou pela Suno. Então, resumindo, eles estão pedindo, cara, vocês têm que dar todo o disclaimer para ver se essas pessoas que estão pedindo essa assembleia não são ligadas, não tem nenhuma ligação com a Suno, seja, enfim, sócio, administradores, etc. Então, vamos lá. Esse foi o comunicado aí do BCRI. Agora a gente vai para o anexo 2, que é a resposta da BRL Trust. Até o ponto, pessoal, muita gente, né, quando leu esse comunicado, leu só essa primeira parte, porque, querendo ou não, o anexo, não sei porque pularam tantas páginas, mas enfim, isso é normal desse tipo de comunicado. Ele entra nesse ponto. Quando chegar alguma coisa dessa, vai até o final, rola até o final, porque às vezes você acha que acabou e não acabou. Então eu vi muita gente quando a gente manda conversando disso de um grupo e tal, a pessoa, putz, nem li essa parte, mas enfim, é porque eles fazem esse descasamento de páginas e às vezes fica meio ruim. Isso aí é normal, todo fundo tem essa coisa. Enfim, vamos lá. A BRL Trust, que é administradora, teve o conhecimento desses ofícios e tudo mais, e aí eles vão prestar os esclarecimentos solicitados. Quanto ao pedido de identificação dos cotistas, deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho pra gente. Aí. Opa, aqui. Quanto ao pedido de identificação dos cotistas, que é apresentado ao administrador do pedido de convocação, cuja ordem do dia envolve a substituição da gestora, informamos que, em entendimento do referido pedido, a administradora incluirá no edital de convocação da referida Assembleia a relação dos cotistas solicitantes, indicando também o percentual das suas respectivas participações no fundo. Se conseguissem colocar, né, a data que até desde quando esses caras são cotistas, certamente eles têm essa informação. 2. Esse aqui já começa o ponto interessante dessa história. Com o intuito de verificar potenciais conflitos de interesse, a administradora buscou a existência de qualquer espécie de vínculo entre qualquer um dos cotistas solicitantes e a Suno. Para tanto, realizou consultas, informações públicas disponíveis na internet e pesquisas independentes em páginas de busca de nome de cada um dos cotistas. E, adicionalmente, utilizou sistemas de compliance, sistema de crédito privado, com base no CPF CNPJ dos investidores. Aí vai atrás da Receita Federal, etc. Enfim, puxa a capivara toda aí. E ele coloca, né? Isso aí é o administrador falando, pessoal. Cabe destacar que, com base em diligências coordenadas pela administradora e conforme já divulgado no fato relevante do dia 15, os cotistas solicitantes não são, no melhor conhecimento da administradora, partes relacionadas a pessoas ligadas à Suno ou administradora, conforme a definição de partes relacionadas, papapá. Deve-se ainda observar a obrigação atribuída aos próprios cotistas de declarar seu impedimento em razão de conflito de interesses. Então a gente vê aí essa questão desses cotistas que os caras colocam, né, que eles não vão participar por questão de conflito de interesse. Ele coloca o seguinte: quanto à mitigação de eventuais conflitos de interesse, considerando que não foram identificados qualquer vínculos que pudesse justificar a adoção de medidas pela administradora para impedir o exercício do direito de voto, a priori, informamos que a administradora não computará voto daqueles que vierem a se declarar conflitados e impedidos de manifestar seu voto à Assembleia, seguir orientações do ofício circular tal da CVM. Qual que é o ponto disso aqui? Se tiver, por exemplo, o SNFF tem posição nesse fundo. Mesmo que o SNFF vote a favor, os votos deles não vão ser computados nessa história. Então, de toda forma, a gente vê aí que, por exemplo, os votos da SNFF não vão contar. E aí vocês conseguiram ver toda essa comunicado aqui, que, pelo menos de acordo com a administradora, não existe nenhum conflito de interesse, não existe nenhuma ligação desses cotistas com a Suno. Isso quem está falando é o administrador, pessoal. Então, a gente vai ver aí numa data posterior, assim que sair o edital de convocação, os nomes das pessoas, e aí a gente mesmo pode puxar a ficha corrida desses caras para ver mesmo, a gente fazer a nossa diligência aí, para não deixar nenhuma dúvida.
Então, eu acho que fica aí um ponto interessante aí, meio que uma reviravolta nessa história toda, porque a teoria do aluguel de cotas estava bem forte, né? A gente querendo ou não mostra o movimento lá no gráfico, mas de toda forma aqui, de acordo com o administrador, não tem nada. Então tem que ir lá, se tiver alguma coisa, tem que bater agora na porta da BRL Trust e falar, cara, o que é isso? Mas de toda forma, a gente aguarda a convocação aí da Assembleia, o edital, para a gente ver de fato quem são os cotistas. E aí, toda essa questão fica mais clara para a gente, para poder a galera poder exercer o voto aí sem nenhum fator externo, bota todos os pontos nos is. Qualquer novidade eu trago aí para vocês, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!